Olá a todos, sejam bem-vindos à Ideia Pod. Hoje nós estaremos aqui com convidados especiais, com uma convidada que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. E é óbvio, eu sou o Afonso e estou aqui para poder trazer para você mais ideias para você construir ainda mais negócio e poder ser feliz acima de tudo. E hoje, para a gente poder falar ainda mais de felicidade, porque a relação de transição na vida é sempre em busca de uma felicidade, é sempre em busca de algo melhor. Nós estamos aqui com a Gi Santos. Gi, muito obrigado, muito prazer tê-la aqui, até mesmo porque a nossa relação ela é muito recente, né? Só que ela já está Exatamente. começando com muitas raízes boas. Seja bem-vinda Muito à Ideia obrigada. Pod. Fique à Eu, vontade, hoje o microfone vai ser todo seu também, pra você falar o que você maravilha. quiser, E eu querida. falo, hein? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o Obrigado. convite de participar. É muito bom a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa trajetória. Vai ser um bate-papo legal. Vai ser assim, hoje nós vamos falar um pouco sobre transições de carreira e também a gente vai chegar num ponto muito importante porque vocês vão entender para onde que a Gi foi e o porquê que é tão relevante assim esse direcionamento que ela deu na carreira dela e o que ela faz com a carreira de outros profissionais também, né, Gi? A gente vai Exatamente. falar um pouquinho dessa diversidade, das mudanças, de o porquê as pessoas precisam também buscar esse desenvolvimento, essa mudança, essa transição e depois a gente vai dar a cereja do bolo aí para alguns profissionais também, né? Maravilha. Gi, traz para nós um pouquinho agora dessa história de onde que vem a Gi Santos, por que Gi Santos e como é que foi tudo isso aí. Bom, a minha história começou há quase 40 anos atrás, acredite se quiser. Numa cidadezinha aqui próximo de São José do Rio Preto. Eu nasci em Mirassol, Uhum. mas eu vim aqui para São José do Rio Preto na infância e me mantive aqui, nunca saí daqui, sempre morei aqui, construí as minhas raízes aqui. Bom, eu tenho 39 anos, já sou casada há 16 anos, Muito bom. sou formada em contabilidade, administração de empresas e sempre transitei por essa parte aí, né, Uhum. de finanças e tudo mais. Onde que você trabalhava nessa época aí? Você trabalhava aqui em Rio Preto mesmo? Sempre foi aqui em Rio Preto, Uhum. sempre trabalhei nessa área aqui em Rio Preto. Mas, na verdade, a minha trajetória profissional começou lá quando eu tinha 15 anos de idade. Eu comecei a trabalhar muito, muito nova, realmente. Eu venho de uma família muito humilde e sempre teve a necessidade de começar a trabalhar muito cedo, porque Sim. tinha que ajudar nas despesas de casa e tudo mais. Então, era imprescindível começar a trabalhar cedo. Porém, também era muito importante estudar, né? Então, meu Uhum. pai, ele era uma das únicas pessoas formadas na família Sim. e ele sempre incentivou muito continuar estudando, que isso era muito importante, como é até nos dias de hoje, né? E então aí eu segui estudando, trabalhando, fazia uma jornada dupla maluca e estudava, trabalhava e aí comecei a minha carreira. Sim. A contabilidade acabou acontecendo por acaso na minha vida, porque eu falo assim, a gente que é de família humilde, não tem essa de muito que escolher o que quer, né? Porque até tem esse negócio, fala, o que você quer ser quando você crescer? E, na verdade, nem sempre é assim. Sim. Porque a gente vai aproveitando as oportunidades que aparecem. Uhum. E aí, a primeira oportunidade que apareceu foi trabalhar no escritório de contabilidade, onde eu fiquei 4 anos. Sim. E dali eu falei, bom, entrei lá de estagiário e falei, vou começar a estudar isso. E Aham. dali começou. Eu fiquei nessa área por mais ou menos uns 15 anos ou mais. Caramba. E transitando finanças, contabilidade. Depois eu fui sair desse escritório, fui trabalhar em empresas grandes aqui de Rio Preto, né? Sempre trabalhei em empresas muito boas. Nesse lado eu tive muita sorte. E fui melhorando o salário, melhorando tudo mais. Até que no último emprego que eu tive, eu fazia perícias judiciais e já era autônomo, mas eu não era 100% independente. Sim. E isso daí me incomodava um pouco, sabe? Porque eu queria ser independente, totalmente Você ainda independente. tinha vínculo com algumas Com empresas alguns mais próximas. advogados, Aham. sabe? Então, tinha Sim. parcerias, então eu era meio que dependente deles. Sim, E isso me sim. incomodava um pouquinho, porque eu queria ser 100% dependente. O que dependesse do meu trabalho, eu queria que dependesse só de mim mesmo. Uhum. E aí eu já vinha um tempo pensando, nossa, eu poderia fazer alguma coisa extra, né? Alguma renda extra. Eu não queria, nunca gostei de ficar dependente de uma coisa só. Aham. E isso eu levo até hoje na minha vida, né? Sim. E fiquei com isso na cabeça, mas aí a gente vai passando. Eu tinha um bom emprego, um bom salário, uma vida totalmente estável. E a minha relação de transição de carreira começou de uma forma muito engraçada. Porque, acredite se quiser, eu era a velha do rolê, que quando eu saía com as amigas,
Elas queriam me marcar em foto do Instagram, e aí nós vamos chegar nessa parte, né, do porquê que é tão importante eu contar essa história, porque hoje o meu trabalho basicamente é todo relacionado com o Instagram. E eu sempre conto essa história porque as minhas amigas queriam me marcar em fotos de Instagram e tudo mais. E aí eu falava, não, eu não tenho esse Instagram, não. Aí ela falou assim, como não? Eu falei, não, é só Facebook. Aí ela falava assim, gente, Facebook é coisa de velho. Como assim você só tem Facebook? Aí eu falava, não, eu já tenho muita coisa para fazer. Mais uma rede social, você tá louca? Mas eu fui vencida E pelo isso mais ou cansaço. menos em que ano? Isso foi em 2019. 2019, então nós estamos Isso. falando de 3, 4 anos 3, aí. 4 anos. Aham. E elas me venceram pelo cansaço. Aí eu falei, Sim. tá bom, vamos então abrir o Instagram. Abri o Instagram em 2019 e coloquei assim na minha bio. Só abri esse Instagram porque as minhas amigas pediram. Pra você ver como eu tinha a versão do Instagram, sabe? Sim. E aí fiquei por ali, comecei a ver como que era, como que não era. Mas assim, eu sou muito observadora, desde a infância. Então, rapidamente eu percebi que ali tinha alguma coisa além do entretenimento. Sim. Porque muita gente acha que Instagram é só entretenimento. Aham. Você tá ali só e para algumas pessoas até é. De fato. Mas não é só isso. Ô, Gi, mas assim, eu gostaria de voltar um pouquinho e abrir um parênteses aí nesse trecho que você fala que ficou nessa carreira aí mais ou menos uns 15 anos. Isso. O que me chama a atenção? Hoje em dia, dentro dos negócios, independentemente de idade, a gente acaba encontrando uma dificuldade muito grande em as pessoas permanecerem numa empresa por muito tempo. Então, quando você fala 15 anos, eu por trabalhar com algumas empresas mais antigas, eu encontro colaboradores que estão lá há 20 anos, 30 anos. Só que assim, o que te manteve na empresa 15 anos? Porque eu acho que isso é importante para a gente também poder ressaltar. Para quem tem empresa, para quem é empresário, para quem é gestor, quais são as características que ele precisa transmitir para a equipe, para ele fazer com que as pessoas também possam sentir parte do negócio, né? E eu acho que o principal para a pessoa permanecer numa empresa por tanto tempo é também ela fazer parte. Mas para você, o que era que fazia você ficar ali? Eu sempre fui uma pessoa que eu vestia a camisa da empresa, né? Então, quando eu estava lá, independente de não ser um negócio próprio meu, Sim. e isso veio também da criação da minha família. Eu aprendi muitas coisas boas com a minha família, mas a mais importante foi em relação ao trabalho. Sim. Então, assim, se você tá lá, dê o seu melhor. Então, isso daí é primordial, sabe? E hoje eu vejo essa geração nova que não leva isso muito a sério, sabe? Chega a ser uma tristeza ver. Porque eles querem o quê? Eu vejo, no meu dia a dia, adolescentes que estão começando a vida, ao invés de pegar uma oportunidade, agarrar aquela oportunidade, não, eu vou ficar aqui, eu quero aprender, eu quero ter uma profissão, porque eu quero me sentir útil. E mesmo se um dia eu perder esse emprego, eu sirvo para alguma coisa, eu vou ter uma relevância. Quando na maioria não pensa isso, eles simplesmente pensam em quê? Quanto tempo eu tenho que ficar aqui para receber o seguro de desemprego? É Sim. isso que a gente Boa vê parte, hoje. sim. Então, assim, é triste, entende? Porque, tá, o que vai ser do seu futuro? E correlacionando o que você tinha falado sobre rede social e a gente falando agora sobre as pessoas ficarem mais tempo na empresa, uma coisa que me chama a atenção é porque, assim, principalmente por conta da tecnologia, da internet das coisas, da rede social em si, a gente vê várias transições muito rápidas. Muito rápidas. E, querendo ou não, a rede social, dependendo da forma com que a pessoa vai usar ela, ela acaba sendo uma vitrine só para as coisas boas. E, consequentemente, a pessoa que está vendo aquilo ali, sem saber da realidade, sem saber dos bastidores, ela não consegue entender que por trás daquilo ali tem muito trabalho, tem muito esforço, Com etc. certeza. Então, eu penso que isso também acaba prejudicando um pouco essa vontade das pessoas, às vezes, não quererem ficar tanto tempo, né? Porque sempre estão se comparando com outras pessoas. Então, não sei se isso também chega a influenciar. Na verdade, não é nem tanto. só a questão de se comparar, também. Aham. O problema é que muitos produtores de conteúdo vendem essa ideia, que é rápido. Sim. Isso sim. daí é um câncer É no verdade. marketing digital. Verdade. Porque todo mundo vai lá e fala, fique rico do dia pra noite, ganhe, faça 6 em 7, 7 em 1, entendeu? Não é assim. Sim. Né? A vida real não é assim. Tudo demanda disciplina, trabalho, planejamento e tempo. Tudo é a longo prazo, sabe? As coisas não acontecem. Porque sempre foi assim. Por que no digital seria diferente? Sim. Mesmo tendo pouca concorrência ainda no digital, eu sempre, quando eu começo a trabalhar com um cliente, eu alinho as expectativas e eu sou muito sincera. Eu falo assim, olha, não vai acontecer do dia para noite, entende? Então, nós vamos ter que trabalhar duro. E parte desse trabalho vai depender de você. Sim. Porque eu sei que você vê todo mundo falando por aí, não, você vai fazer um cursinho lá e você vai ficar rico. É assim, Craque. não é assim que funciona, entende? E aí acaba essa moçada, fica vendo isso todos os dias, as pessoas
vendendo essa ideia, aí eles acabam ficando imediatistas, entende? E não é assim que acontece. Sim. E eu concordo muito com você, até mesmo porque, assim, e digo mais que não só necessariamente pela questão de idade para mim, é mais pela geração em que nós estamos, porque todas as gerações que estão nessa era estão passando por essa transição de uma maneira muito forte, eu acho que muito marcante na vida de todos nós, até por conta do histórico que a gente tem, às vezes assim, a forma com que os nossos pais nos criaram, totalmente diferente do que os nossos avós criaram eles, e em consequência essas pessoas mais novas que estão vindo agora, já estão vindo com uma dinâmica totalmente mais diferente ainda, E sem né? contar que é tudo acelerado, né? Muito Até rápido. o áudio do WhatsApp agora é Tem duas como vezes. acelerar, Então, exato. tudo está ficando muito acelerado. E as Sim. pessoas estão perdendo a paciência de esperar o tempo que, às vezes, é um tempo necessário para você conseguir alcançar os seus objetivos, Sim. né? E você falando aí que deixa claro para o cliente quando vai começar um trabalho, etc. Você me lembrou também, por exemplo, às vezes quando eu começo, né, a gente começa a fazer algum trabalho dentro da empresa, a pessoa ficou ali gerindo há 20 anos a empresa daquele jeito, chegou naqueles resultados há 20 anos e em 2 meses ela quer consertar tudo, Exatamente. inclusive a rotina e os hábitos das pessoas que estão lá dentro. Mas a gente sabe que não é assim. Bom, então foi importante, eu acho que a gente falar um pouco mais dessa questão do tempo dentro das empresas, da importância da gente também ter a paciência para construir, mas o direcionamento então que você começou e passou a dar na sua vida, ele te levou para onde e por quê? Então, foi exatamente isso que eu comecei a contar. Foi uma história engraçada. Eu sempre falo que eu não escolhi o marketing para fazer uma transição de carreira, deixar a parte de finanças, de perita e ir para o marketing. O marketing que me escolheu. É meio clichê, é clichê falar isso, mas é uma realidade. Então, eu me lembro que bem nessa época em que eu criei o Instagram e falei, detesto isso daqui, não quero. Meu posicionamento era bem infantil mesmo em relação a isso, sabe? Falei, vou ficar aqui só para minhas amigas marcar em foto. Só que, tipo assim, 5 meses depois, eu já estava com uma cabeça completamente diferente. Falei assim, não, aqui tem alguma coisa de muito bom. E eu gosto de aproveitar oportunidades. Só voltando um pouquinho, quando eu falei que eu fiquei 15 anos nessas empresas, não foi somente em uma empresa. Sim, sim. E eu sempre fui uma pessoa que eu não tive medo de mudanças. Eu nunca tive medo de mudança de casa, porque eu já mudei várias vezes de casa. Só nunca mudei de cidade ainda. Quem sabe? Mas de emprego, quando surgia uma oportunidade, se era uma boa oportunidade, eu não tinha medo, sabe? Sim. Porém, eu nunca fui irresponsável. Sempre que eu fiz as mudanças que eu fiz na minha vida, eu fiz com responsabilidade, com planejamento, com metas, sabe? Colocar metas de pequeno, médio, longo prazo. Porque eu não fico romantizando transição de carreira, entende? Muita sim. gente romantiza. Não, você tem que correr atrás dos seus sonhos. Só se vive uma vez. Tá, ok, mas não é só isso. Pode dar muito errado. E às vezes dá muito errado mesmo. Não é uma coisa que não é comum. É comum dar errado. Só que se você fizer com planejamento, com objetivo, com metas, se preparar para aquilo, as chances de dar certo são muito maiores. E nessas entende? trocas de empresas, você já chegou a sentir que, nossa, eu acho que agora talvez eu errei? Eu errei em uma feíssimo. Foi uma quê? só. Eu trabalhava... Na verdade, foi meu... De CLT, foi meu penúltimo emprego. Eu falo que é o último porque o outro deu tão errado que eu nem conto, nem coloco na lista, sabe? Sim. E eu estava numa empresa há quase 10 anos já, foi a que eu trabalhei mais tempo. É uma empresa bem conhecida daqui de Rio Preto, aliás, que tem no Brasil inteiro e tal. E surgiu uma oportunidade, tipo, salarião, assim, bem mais alto. E, na época, tinha uma pessoa que tinha trabalhado comigo nessa empresa que estava lá. E ele falou, não, pode vir. Tenho vontade de matar ele até hoje. Pode vir, a empresa é boa, vai pagar bem, vou colocar você como supervisora do departamento. Falei, maravilha, fechou. 4 meses depois a empresa faliu. Na verdade, a empresa já está em processo de falência e estava precisando de gente para organizar esse processo de falência. Só que não era todo mundo que sabia. Então, chegou lá e falou, tem muito trabalho, está tudo atrasado, a contabilidade, a controladoria, vamos fazer, nananana. 4 meses depois me chamaram na cena, então... Agora é verdade. Agora é que a gente não deu certo, né? Então precisa mais, a firma tá fechando. Na verdade, foi a vez que deu errado mesmo. Mas, como eu pedi demissão da última empresa, eu ainda tinha um respaldo ali de um seguro-desemprego, Sim. né? E eu sempre fui muito precavida em relação a ter reserva de emergência, né? Uma coisa que eu Parabéns. quero falar um pouco em relação a isso aí também, que para a transição de carreira é muito importante você ter. Então, meio que eu não me dei tão mal, mas porque eu tinha um respaldo. Só que se eu não tivesse, tinha me dado bem mal mesmo, passado maus bocados.
Mas as outras, assim, até que deu tudo. E nem foi tantas, assim, foi umas 3, 4 mudanças de emprego ao longo desses 15 anos, sabe? Eu sempre fiquei bastante tempo Sim. nas empresas. E a mudança real mesmo, e aí sim foi uma transição de carreira total, foi nessa última vez. Que agora eu sou social media e faço gestão de redes sociais para médicos e profissionais da saúde. E quanto tempo depois você se encontrou, assim, pra falar, não, agora eu realmente vou fazer isso? Depois de 2019, vamos assim dizer, né? Não, foi 5 meses. 5 meses? Foi muito rápido, porque assim, gente, o marketing digital é fantástico, sabe? Ele é trabalhoso, não é facinho não, não vendo isso de ser facinho não. Mas a hora que você coloca toda a tua energia ali, que você começa a estudar, que você começa a ver infinitas possibilidades, tá? E muita gente acha que o marketing digital é o quê? Ah, é colocar uns postzinhos aleatórios no Instagram e vender curso. Todo mundo acha que é isso, mas não é só isso. Acredita. É muito mais do que isso, né? Então, é uma ferramenta muito poderosa. E quando eu resolvi começar a trabalhar marketing, eu não conhecia o tanto que eu conheço hoje. E eu imaginei, bom, já sei, vou ter uma renda extra, que eu já quero há muito tempo, para não ficar dependente de terceiros. E aí eu vou fazer o quê? Vou abrir um negócio aqui na cidade que não tem. Eu não imaginava que tinha profissões dentro do marketing. Eu só encarava o marketing como uma ferramenta para alavancar um negócio, que também é. Sim. Vou abrir esse negócio, vou estudar um marketing, porque eu quero aprender um marketing para fazer um marketing desse negócio. E aí eu vou arrebentar. Aí o que aconteceu? Eu até cheguei a abrir esse negócio, mas morreu no ninho. Porque 15 dias depois estourou o primeiro lockdown aqui, e o primeiro lockdown foi muito severo. Você abriu um negócio físico. Na verdade, era uma prestação de serviço. Eu tinha um local físico e ia na casa das pessoas prestar o serviço também. Aham. E aí, 15 dias depois, abriu um lockdown. Não era um produto essencial. Resumo da ópera. Não deu certo. Eu até insisti uns meses e tal, mas não tinha como. Porque o negócio novo já é difícil por si só, com tudo dando certo. Com o lockdown e outras pessoas estavam muito medrosas. Então, poderia até fazer por debaixo dos panos, que não era muito correto. Sim. Tinha muita gente que fazia, mas tinha muita gente que não queria no primeiro fechamento, né? Tava com medo realmente. Enfim, mantive ainda uns meses, mas segui estudando marketing. E aí eu fui gostando cada vez mais, fui vendo mais possibilidades, até que eu falei, não quero mais esse negócio novo, eu vou focar nesse negócio de marketing, porque aqui tem mais do que eu imaginei. Então foi assim que eu comecei no marketing. Sim, e dentro do marketing também, é interessante que você falou que, pelo que eu entendi, né, você tinha começado outro negócio em que você ia ter os dois, né, como se fosse Isso, uma renda um principal e extra. uma renda extra, e aí de repente você se deparou com isso aí da pandemia. Então, querendo ou não, a pandemia também foi um divisor de águas Total. assim na sua carreira Eu acho também, que a né? pandemia foi um divisor de águas na vida de muita gente. Eu, Muito. particularmente, eu sempre conto assim, ó, quanto tempo faz, ó, da pandemia pra trás, Isso. porque da pra frente... Parece que é outra vida. Não é? Eu tenho, toda vez que eu vou me lembrar de datas, eu falo, quando que foi a pandemia mesmo? Exato, É exato. isso, virou um marco na nossa vida, né? Mas pra você, de certa forma, foi bom porque você também aproveitou, por conta, assim, até da falta, né, de possibilidades de estar ali fisicamente, às vezes para aprofundar um pouco mais na questão do marketing. Exatamente. Só que assim, vamos lá. Falando em marketing, como que você enxerga, o que que você enxerga que seria esse universo até então? Por quê? No primeiro momento que eu senti foi que você tinha comentado que achava que era uma ferramenta. Como todo mundo acha. Exato, tipo um suporte, está ali, Isso. não precisa dar Eu vou ênfase. usar para ajudar. Era tipo isso. Não precisa gastar não, a hora que apertar, se tiver eu corto. Isso. Só que hoje, como que você vê o tamanho disso e a importância disso para um negócio qualquer, independentemente do segmento? Quem não faz marketing digital hoje está fora. A realidade é essa. Porque hoje, independente do negócio que você tenha, do tipo de empresa, do tipo de serviço, qualquer coisa, a primeira coisa que a pessoa faz, quero comprar um iPhone. Aonde que eu vou? Na internet. É a primeira coisa. Quero contratar um serviço. Quero o Instagram da pessoa. Hoje, eu falo, e nos cursos que eu dou também, né? Eu dou alguns cursos aqui em Rio Preto no curso de profissionais da saúde também. Eu sempre falo para meus alunos, eu falo assim, gente, vocês têm que entender que quando chegou o digital, tudo mudou. Não adianta a gente bater o pezinho, fazer birra, não adianta, mudou. E nós vamos ter que nos adaptar. Sim. Então, a forma de consumir mudou, a forma de escolher mudou. E, pasmem, a forma de escolher o profissional que vai te atender também, entendeu? Então, o que eu faço? Sempre falando, porque eu dou curso mais para profissionais da saúde, eu falo para eles, vai escolher um médico, vai escolher um dentista, seja lá o que for,
a indicação ela é muito importante, né? Porque muita gente bate o pé falando assim, não, mas eu sempre vi o pessoal mais velho crescer e ganhar dinheiro na medicina, na área Nunca da saúde, precisou. com indicação. Por que que mudou? Porque mudou. Uhum. E a gente tem que aceitar a realidade. Hoje, a indicação ela é muito importante. Você fazer um bom trabalho é muito importante, só que as pessoas não se bastam mais com isso. Sim. Então, a hora que você fala assim, Afonso, você tem sei lá, um ortopedista para me indicar? Tenho. Você tem o Instagram dele? É a Deixa eu ver. primeira coisa que a pessoa pergunta, não adianta. E aí ela quer ir lá, ela quer conhecer o profissional, ela quer saber da vida Ver o pessoal, histórico ver o dele. histórico, Sim. ver se tem alguns feedbacks, que se bem que na medicina a gente tem que colocar isso meio camuflado, porque tem um monte de regras que não pode e tudo mais. Mas querem, as pessoas querem isso. Então, Sim. não adianta. Eu falo assim, ó, em pleno 2023, a pessoa que fala que não faz marketing digital, que não tem Instagram, porque não gostam, é um posicionamento infantil. Sim. Porque ninguém gosta de um monte de coisa. Eu não gosto de acordar cedo todo dia, mas eu acordo. Eu não gosto, tem dia que eu não quero trabalhar, eu também não gosto, mas eu faço. E é isso. Vida de adulto é isso. Então, ou você está dentro do marketing para alavancar o seu negócio, ou o seu negócio está fora. Hoje, e é importante também a gente deixar claro, assim, eu ouvi isso naquele quadro novo do Whindersson Nunes, em que ele gravou. E aí ele estava comentando sobre uma questão de rede social, de Instagram, de profissões. E aí ele falou que foi indicar lá um amigo dele, eu esqueci a área que o cara era. Aí ele falou que na hora que ele indicou o primeiro vídeo do profissional que estava lá, era um vídeo dele fazendo uma dancinha e tal, fazendo um negócio que não necessariamente era do segmento dele. O que você tem também para dar como referência, exemplo, ou às vezes também para deixar para as pessoas que trabalham, né, com a rede social, que obviamente que a gente está falando assim, que todos devem, pelo menos começar a conhecer um pouco mais, o que você falaria para essa pessoa na hora de ela utilizar conteúdos que estão em alta para falar do seu serviço e correlacionar com o que ela faz? Isso daí é uma polêmica. Porque que acontece? Todo mundo acha, todo mundo não, porque agora já está mudando um pouco, mas há Sim. um ano mais ou menos atrás, isso de dancinha estava muito em alta. E aí o que acontece? A dancinha ela serve para quê? Não é a dancinha, é o áudio, né? Existe uma Sim. briga hoje entre Instagram e TikTok, ferrenha. Você não pode nem falar TikTok no Instagram e vice-versa, já cai teu engajamento, a tua entrega e tudo mais. Sim. E o Instagram tentou comprar o TikTok, como ele tenta comprar tudo, né? Mas não conseguiu. E aí agora ele meio que força as pessoas a fazerem vídeos, né? E aí o que acontece? Ele tem os áudios virais, e esses áudios virais eles são entregues para mais pessoas. Então é uma ferramenta que se utiliza para alcançar mais pessoas. Uma facilidade. E aí quem tem um nicho que combine com dancinhas, porque até tem, e tem um público que gosta, e ok. Mas aí, o que o médico faz? O médico vai lá ficar no consultório fazendo dancinha? Ok, tem médico que faz e tudo bem. Eu acho que cada um tem lá o seu público e escolhe a sua forma, a sua comunicação. Mas a maioria não queria, porque achava que não passava autoridade e tudo mais. Então, todo mundo começou a relacionar marketing com dancinha. Entendi. Então, a hora que falava com o médico, eu sofri com isso. A hora que eu ia prospectar, então, eu até queria, mas eu não vou ficar fazendo dancinha. E aí é onde eu entrava e explicava, mas você não precisa fazer dancinha. Existem várias formas dentro do marketing de você levar o seu conteúdo sem precisar fazer dancinha. Então, tem algumas, vou citar alguns exemplos que eu utilizo muito. Eu sempre falo, abra caixinhas de pergunta, responda as maiores dúvidas, né, da sua audiência e coloque no Reels. Mas aí não vai dar para usar o áudio viral. Tem como usar o áudio viral. E agora eu vou dar um hackzinho para vocês. O que vocês fazem? Coloque o áudio original, suba um áudio viral e aí você abaixa, você vai no controle de áudio, você abaixa o áudio. Só que ninguém sabia disso no começo. Então tá lá, o médico só assim, apontando os dedinhos porque queria utilizar o áudio. Então assim, e de verdade, mesmo sem áudio viral, se você fizer um bom conteúdo, você vai conseguir alcançar boas pessoas, uma quantidade grande de pessoas, entende? Sim. Então tem várias formas de fazer, não precisa ser só a dancinha, mas tem que fazer. Mas é importante também a pessoa, então, além de ela interagir com o público, porque eu acho que esse é o intuito, né, da dancinha ali em si, Sim. ela também gerar um conteúdo de qualidade. Com né, Gê? certeza, não. O primordial é o conteúdo de qualidade. As pessoas vão chegar, elas vão ficar por causa do conteúdo de qualidade. Sim. Essas dancinhas e a gente gosta de relacionar, gosta não, né?
Todos os gurus do marketing sempre ensinam em todos os cursos que tem um funil de vendas, né, do marketing. Então, tem o tipo de conteúdo que vai atrair, tem o tipo de conteúdo que vai ensinar, que vai reter a pessoa ali, e tem o tipo de conteúdo que vai vender, né? Então, esse de dancinha, aqueles memes, aqueles de compartilhamento, é tudo topo de funil. É para atrair. Agora, de 100 pessoas que você vai atrair, sei lá, vai ficar ali 30%. Muita gente vai chegar, vai ver, e se não tiver um bom conteúdo que faça, ó, ok, tem um entretenimento aqui. Eu cheguei pelo entretenimento, mas eu não fico pelo entretenimento. Sim. Se fosse assim, páginas de humor ganharia muito dinheiro. Exato. E páginas de humor não ganham dinheiro no marketing digital. Eles têm muito engajamento. Eu mesmo sou uma consumista ferrenha de página de humor. Consumo muito, gosto, né? Eu sou uma pessoa bem feliz. Também. Mas não dá grana, entende? Então tem que ter conteúdo denso, que ensine, que inspire as pessoas, entende? E aí é que entra o meu trabalho. Sim. Porque o profissional da saúde, ele não tem tempo para isso. Ele não tem tempo para estudar tudo isso. No meu caso, tem médico que tem que se dividir entre dar plantão, entre atender no consultório, fazer as visitas depois, ou outros, eu tenho médicos cirurgiões que trabalham comigo, tem cirurgia, tem pacientes que às vezes está lá, né, nas últimas. Que hora que ele vai parar? Não, agora eu vou estudar funil de vendas de marketing digital. Não tem. Então tem que delegar. Sim. Muitos deles têm que delegar, e esse é o trabalho que eu presto para eles. E vamos dizer então que assim, ó, dentro de todo esse complexo do marketing, desse universo do marketing, existem os vários segmentos que a gente conhece, as várias funções que a gente também sabe que tem. E quem não sabe, depois a gente pode até detalhar um pouco mais, você pode até falar de forma bem resumida assim como que funciona. Você, além de tudo isso, descendo ali dentro do funil, você chegou na parte da saúde. Da saúde. A saúde também. E o porquê que você chegou na parte da saúde? E foi rápido que eu cheguei. Eu sou assim, eu sempre brinco que existe o Alcoólicos Anônimos. Um dia, se tudo der errado, eu vou abrir tipo um Alcoólicos Anônimos, mas de pessoas viciadas em comprar cursos. Compra, verdade. E não terminar. Aqueles gatilhos mentais, eu caio em todos, gente. Todos. Acredite se quiser. Funciona, tá? Pode usar. E então eu já comprei muitos cursos, né, ao longo desses últimos anos aí. Porque eu sempre pensei assim, antes de oferecer, eu tenho que pelo menos ter uma base, né? Não posso falar assim, vou acordar hoje, vou virar social media. Não é assim que funciona. Então, antes de oferecer, eu fiquei mais ou menos 1 ano, depois que eu já tinha fechado, aquele negócio que não deu certo, só comprando curso, estudando. Sim. E ali eu falei, bom, agora chegou a hora de oferecer alguma coisa, né? Só que, mesmo estudando, eu não sabia tudo, entende? Não tem como você saber tudo. Sim. Você aprende a teoria, mas, na verdade, você vai pegar a experiência na prática. É ali fazendo e tudo mais. E aí foi aonde eu falei assim, tá bom, então vou começar a oferecer aqui para esse pessoal e vou cobrar R$100, 12 posts. E por que você nichou para a área da saúde? Então, nichei porque nesses cursos que eu fazia, todos falavam, o dinheiro está no nicho. Ah, sim. O dinheiro está no nicho. Aham. Porque que acontece? Você pode até ser uma social media que faz qualquer área. Aham. Só que o que acontece? Eu tenho que pesquisar, eu não sou expert. Sim. Então, por exemplo, eu pego... No começo eu peguei uma marcenaria, foi um dos meus primeiros clientes. Tá bom, daqui. R$100, quantos posts? 12. 12 posts. 12 posts, né? Certo. No começo eu estava trabalhando igual um camelo. Mas tudo bem, eu queria aprender. E aí, não dá para você pegar muitos clientes. Porque como eu não entendia nada de marcenaria, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar. Então, eu tenho que me aprofundar e isso me tomava muitas horas. Depois, eu peguei um sex shop. Eu tive um cliente sex shop. E que é uma gracinha, aliás, essa minha cliente, virou minha amiga depois. E aí eu tinha que estudar tudo sobre sex shop, sobre esse mundo. Porque o marketing não é só, como eu disse, não é só fazer um post. Você tem que saber as dores, os desejos dos seus clientes. Você tem que escrever legendas que convertam, entendeu? Não é só escrever coisas aleatórias. E me tomava muito tempo. E aí nos cursos que eu fiz, todo mundo falando. O dinheiro está no nicho. E aí eu entendi. Depois de apanhar um pouco ali no começo, também foi pouco tempo, porque eu percebi rapidinho, e aí eu mudei. Eu falei assim, olha, você tem que ser especialista em algo, entende? Porque aí você vai se aprofundar naquilo e também você vai conseguir otimizar tempo. E é uma questão de se tornar referência também Referência naquilo, né? E otimizar tempo mesmo, né? Porque o serviço, ele é cruel, né? Você tem, o dia só tem 24 horas. Então, você chegou no limite, que eu acabei chegando no meu limite, eu não conseguia pegar mais clientes.
E aí eu falei, não, eu tenho que nichar. E aí, aos poucos, eu fui fazendo essa troca. Foi difícil, porque eu me apego nos clientes, mas alguns eu tive que dispensar e tudo mais. E falei, agora eu vou ser social media só da saúde. E aí foi onde foi uma maravilha para mim, porque eu conseguia pesquisar sobre algo. E, obviamente, que você não faz conteúdos iguais. Depois eu vou falar um pouco sobre isso daí, que tem muita gente que fala assim, você faz de 2 dentistas, vai ser tudo igual. Não vai. Porque cada um tem as suas particularidades. Só que muita informação já estava aqui. Sim. Eu não precisava parar e pesquisar tudo de novo, entendeu? Então, por isso que eu nichei para a área da saúde. Sim, e quando a gente fala da área da saúde, para onde que você ainda... Porque é uma área grande também, se a gente for olhar, né? É grande. Porque assim, a cada momento que a gente vai descendo um pouco o funil também, dentro daquele universo ali também tem outros mundos, vamos assim dizer, né? Como que se definiu, quais são as áreas que você falou, não, essa e essa? Eu acho que o ideal é você começar. Porque eu sempre falo que você não sabe o que você vai ter mais facilidade. Então, você tem que fazer, né? Entendi. Hoje, eu estou me direcionando mais para dentistas. Mas porque vai acontecendo. Aí, você vai pegando mais facilidade. E aí, que acaba que você fala, olha, é melhor eu ficar aqui, né? Eu ainda não nichei totalmente, mas já estou seguindo nessa linha de dentistas. Porque eu tô com mais clientes dentistas hoje. Mas eu tenho cirurgiã bariátrica, eu tenho terapeuta, tenho várias outras áreas que eu ainda mantenho, né? Mas quanto mais nichado, melhor. E uma pergunta, assim, aleatória, mas é porque me veio na cabeça agora. E o que falam as suas amigas de 2019 hoje pra Gi Santos? Gente, as minhas amigas, teve uma delas que até tentou entrar também e tal, mas aí ele falou assim, isso não é pra mim não. Porque, isso é uma coisa importante, não é pra todo mundo mesmo, tá? Porque também as pessoas vendem isso daí, vendem assim, não, qualquer um vai se dar bem aqui, você pode entrar, você vai ficar rico do dia pra noite, qualquer um é capaz de fazer, tudo facinho, não é, tá? Porque tem que ter muita disciplina, tem que... Gente, não é fácil, não é fácil mesmo. E ela até tentou na época, só que aí depois ela falou assim, não é pra mim isso daqui. Já tem uma outra que nunca entrou e tal. E aí elas brincam comigo, né? Você é aquela que não queria nem ter Instagram e olha você Entrou aí, né? Totalmente. Eu fico, o dia que eu não posto, já começa a me dar até uma palpitação. Eu brinco que é até uma coisa ruim isso. Tem um lado ruim disso daí também, porque a gente começa a ficar meio que bitolado demais, sabe? E aí o dia que eu não posto... Gente, eu não postei stories. Aí daqui a pouco passa quanto tempo que faz que eu não posto um story? E a gente fica meio assim, sabe? Mas foi uma mudança geral, né? E elas brincam muito com isso, assim. E você falou que hoje, dentro desse trabalho que você faz, você acaba se apegando muito ao cliente e etc. Como que funciona? Conta pra gente um pouco mais como que funciona essa rotina, porque até então, se a gente for pegar aí antigamente, entre aspas, um profissional dentista, um médico, as pessoas conheciam muito o profissional porque, eu ouvi dizer, me falaram, já foram, e hoje a gente sabe que isso transformou um pouco. Só que como que funciona essa programação para o dentista ou para o médico ali na rede social, para ele conseguir alcançar um público e para ele ter um Instagram que seja realmente uma vitrine positiva para a vida profissional dele? Então, respondendo a primeira pergunta sobre se apegar, eu sou uma pessoa que eu faço amizade muito fácil. E o tipo de trabalho que eu ofereço é muito personalizado, sabe? Porque existe duas coisas. Existe agências que trabalham como linha de produção. Sim. E essas agências, cada hora você está falando com a pessoa lá dentro. Então, tem a pessoa que vai te prospectar, que vai te vender. Aí vai ter a pessoa que vai fazer a tua estratégia. Aí vai ter a pessoa que vai fazer o tráfego pago. Então, cada hora você está conversando com um. Você não cria um laço, né? Então, o meu trabalho é totalmente diferenciado. Ele é muito personalizado. Então, eu estou aqui, as minhas clientes têm contato comigo o dia inteiro. Elas vão gravar um story. Ela grava e me manda aqui no meu WhatsApp. Ó, o que você acha disso daqui? Aí eu falo, eu acho que pode melhorar assim, eu acho que pode fazer assim. Depois no final você coloca uma caixinha de pergunta, ou coloca uma interação, entende? Sim, ou quando eu vejo alguma coisa, eu tô lá, porque produzir conteúdo também é consumir conteúdo. Eu vejo alguma coisa que é legal, eu já mando pra ela, ideia nova. Então é bem personalizado. E aí você acaba criando um laço com a pessoa, porque você tá 24 horas ali, quase 24 horas conversando com ela, né? Acaba criando uma amizade, então eu acabo me apegando muito, porque além de eu fazer amizade, eu tenho esse relacionamento. Mas em relação ao o médico ou o profissional da saúde, criar conteúdo, que foi o que você me perguntou, quando eu vou alinhar a expectativa, eu sempre falo o seguinte, olha, existe 2 marketing que eu trabalho. Eu trabalho com marketing de conteúdo,
que vai ser 100% responsabilidade minha. Eu só vou precisar que você corrija e aprove. Porque precisa dessa correção. Porque eu não sou expert. Eu não fui a médica que estudei 10 anos. Então, eu pesquiso, eu trago conteúdo, a estratégia. Mas ele tem que ler tudo e tem que aprovar. Sim. Para não sair nenhuma informação errada. Ainda mais na área da saúde, né? Que é importante. E aí, eu falo, só que tem o marketing de relacionamento. Então, eu trabalho com os dois. Não adianta fazer só marketing de conteúdo. Não vai funcionar. Tem que ter o marketing de relacionamento. E quem vai fazer esse marketing é você. Eu vou te orientar, eu vou te dar todas as coordenadas que você tem que fazer, mas você que vai ter que fazer. E aquele profissional que vira e fala, nossa, mas eu não dou conta de pegar o telefone e colocar a cara. Aí a gente trabalha esse bloqueio. Porque, na verdade, isso é um bloqueio que todo mundo tem. Inclusive, eu tive, tá? Essa parte foi muito engraçada da minha história também, porque o dia que eu peguei isso daqui, coloquei na minha frente, falei, vou tirar de letra. Eu sou muito comunicativa, eu sempre fui. Na escola, eu era a primeira que participava do teatrinho, das dancinhas, eu organizava. Sempre fui muito comunicativa e nunca fui inibida. Só que o dia que eu peguei isso, coloquei aqui, eu travei. E aí eu falei, gente, mas como assim? E eu não me conformava, eu não sou assim, o que está acontecendo? E aí, com o tempo, eu descobri. Porque quando você começa a falar, andar, escrever, você tem 5 anos de idade, você não lembra. Mas você caiu, você escreveu errado, você falou errado. Você só ficou bom fazendo. E nisso daqui é a mesma coisa. Não adianta você pensar que você vai ligar a câmera e vai sair parecendo a atriz da Globo. Não é assim que funciona. Tem que ter treino, tem que ter prática e tem que quebrar algumas crenças limitantes. Porque a gente se sabota muito, Afonso. Muito. A gente acha que a gente não é capaz, a gente fica aquela síndrome do impostor o tempo inteiro. Sim. Fora o julgamento, né? Porque isso daí é uma das coisas. Hoje mesmo, a hora que eu fui lá arrumar, ficar chiques, elegantes, estava no salão conversando com as meninas e todo lugar eu acabo falando do meu trabalho, né? Faz parte da minha vida, do meu dia a dia. E elas falam, mas é que eu tenho umas primas, umas amigas que ficam me chamando de blogueirinha e não sei o que lá. Aí eu falo pra ela, olha, isso daí é uma coisa que você tem é um bloqueio que você tem que quebrar dentro de você mesmo. Porque o comentário dessas pessoas que te chamam de blogueirinha tem mais a ver com a baixa autoestima dessa pessoa, com a timidez dessa pessoa, do que com a sua coragem, sabe? A sua coragem de produzir conteúdo, de levar informações para pessoas que precisam de informações. Porque o marketing ele não é só vender. O marketing é informativo também, entende? Então, você está sendo solidário com as pessoas que estão do outro lado, sabe? Então, a hora que você ressignifica, e essa palavra blogueirinho, que você pensa assim, ó, se tá me chamando de blogueirinho, eu tô fazendo certo, eu tô no caminho certo, é isso mesmo? Tudo muda. Sim. Mas é um bloqueio que tem que ser quebrado. E eu já vi alguns exemplos de, por exemplo, falando para a pessoa criar um close friends e começar a fazer stories ali para ela tentar praticar, errar. Um ponto que eu vejo muito é que algumas pessoas têm dificuldade às vezes na fala. Acha que não, o jeito que eu falo é feio, é errado. Só que uma das coisas que às vezes eu acabo falando também por essa consideração da pessoa quebrar aquela barreira é que o seu errado, às vezes, é o diferente que vai atrair alguém para poder te acompanhar. Entendeu? Porque uma vez eu ouvi uma frase que para mim marcou muito, que era assim, que o erro no olho do artista é um erro, mas o erro no olho de um leigo é arte. É isso. Então, basicamente, se a pessoa ela começar a praticar do jeito dela, natural, que é isso que as pessoas fazem, sem vai contar dar que certo, né? você ser perfeito o tempo inteiro não conecta. Não vai humanizar. Sim. Porque, a pessoa até tá lá te acompanhando, mas ela não vai se identificar com você. E o principal trabalho do Instagram em si é criar essa identificação, essa conexão. Porque eu sempre falo para as minhas clientes, para minhas alunas, eu falo assim, olha, o negócio é o seguinte, tem 2 padarias. O pão é igual, uma em cada esquina, é o mesmo preço. Mas se tiver um atendente mais simpático na outra, você vai na outra. Sim. Porque você se conectou, porque você gosta da pessoa. Então, o Instagram ele serve para você mostrar esse lado humano. E ser perfeito o tempo inteiro não humaniza. A Não é pessoa, humano, né? Não, porque não é. Entende? E também, esse negócio das pessoas acreditarem nessa perfeição, eu acho muita ingenuidade. Porque não é assim. A gente sabe que não é assim, entende? Então, eu sempre falo, pegue o celular. Eu lembro que quando eu comecei, eu falava pro meu marido assim, some daqui. Era bem assim, me deixa sozinha. Porque já é mais um bloqueio ter alguém ali vendo. E eu falei, treine. Abra a câmera, grave. Não tá acontecendo nada demais. Se não quiser, você não pode, mas treine.
olha, não pega e fala que nem esses gurus do marketing, não. Ai, grava uma vez e já posta, senão você não posta. Não faz isso. Isso foi primordial para melhorar a minha comunicação. Porque a hora que eu olhava, eu falava assim, nossa, eu acho que eu poderia melhorar aqui e ali. Aí eu gravava de novo. Porque eu tinha uma mania de muito vício de linguagem. Então eu ficava assim, ó. Mas porque nesse momento eu tava pensando no que eu ia falar. E a hora que eu ia assistir tava horrível. Falei, gente, mas eu só falo não, pelo amor de Deus. Vou fazer de novo. E isso acabou melhorando a minha comunicação no meu dia a dia. Sim. Porque eu fui cortando, sabe, esses vícios de linguagem. Ainda, óbvio que eu tenho que melhorar muito. A gente sempre está em constante evolução. Mas melhorou muito a minha comunicação. Outra coisa também que me ajudou muito é uma técnica que eu faço e que eu aprendi em algum vídeo que eu vi no Instagram também. A gente, com o tempo, vai ficando preguiçoso de usar a articulação mesmo da boca. Sim. E aí você vai falar, você começa a falar assim, cada vez mais baixinho. E é ruim, letras. É ruim porque é um vídeo, é de longe, é baixo. O que a gente faz? Pega uma caneta, coloca na boca e leia o texto com a caneta na boca. É horrível. Engraçado, uma vez eu fiz isso até a minha sobrinha, eu falo que é a sobrinha vulgo estagiária. Ela gravou e postou nos stories, que a gente gosta muito de brincar lá nos stories. Só que aí o que acontece? Você tem que forçar mais a articulação para conseguir falar as palavras. Então você vai fortalecendo o músculo do maxilar. A hora que você tira a caneta, é isso, tenta falar. Pegar a caneta e conversar normal. Isso. Realmente é bom. Só que você tem que fazer baba, força. Né? Baba também. Só que a hora que você tira a caneta, a tua boca tá assim. Você tá com uma musculatura mais forte e a sua dicção melhora muito. Sim, então, assim, são técnicas que eu passo para as minhas clientes também, sabe? Falo, faz isso, faz aquilo, veja o que você pode melhorar. Não poste de primeira, não. Sim. Só não grava 15 vezes, porque tem gente que grava, apaga. Aí vai chegando uma hora que você começa a ficar irritada. Eu, pelo menos, sou assim. E se eu ficar irritada, eu não consigo disfarçar a minha cara. Aí, a hora que você vê, tá horrível, você fala, não posso. Aí você desiste, entende? Então, eu falo assim, grava 1, 2, no máximo 3. Ficou mais ou menos? Posta. E vai fazendo todo dia. E todo dia. E é todo dia mesmo, tá? Não é tipo, grava um story hoje, porque tem gente que encara stories como um evento. Ai, quinta-feira, 3 horas da tarde, vou fazer um story. Não é assim que funciona, tá? Tem que fazer parte do seu dia a dia, da sua rotina. E aí, com o tempo, você vai ver que vai melhorar. Sim. Vai melhorar muito. É só treinar. Gi, e quanto à questão, assim, para a gente poder até deixar um recado para esses profissionais da saúde, para essas pessoas que, às vezes, trabalham de uma maneira um pouco mais informal ainda nas redes sociais, que ainda, às vezes, não profissionalizaram tanto, né, as suas páginas e etc. Como que elas poderiam começar? O que você daria de dicas para elas poderem já começar fazendo e aprendendo, e entendendo e aprofundando um pouco mais, até elas chegarem a um ponto, às vezes, de falar assim, não, agora eu quero ter uma pessoa dedicada para mim, assim, para me ajudar nisso. Eu sempre falo assim, que no começo, não dá para a pessoa delegar tudo. Geralmente, por exemplo, a pessoa recém-formada, tá? Um dentista recém-formado. Ele já tem um monte de despesa, de custo, consultório que ele quer abrir, às vezes quer fazer uma especialização em alguma coisa. Só que o momento certo já é começar lá na hora que você está estudando. Você vai documentando a sua jornada e a hora que você se forma já tem pessoas querendo agendar, né? Porque vai vendo a sua dedicação, que você está estudando, que você está se especializando. E vai criando essa conexão que a gente falou. Então, o que tem que fazer? Primeira coisa, é difícil, não tem tempo, mas tirar um tempinho para estudar, literalmente. Segue alguns perfis de marketing digital, entendeu? Tem bons cursos que você pode comprar aí para você ver, para você se orientar, como fazer o seu marketing, pelo menos aprender o básico, o mínimo, sabe? Até você ter condições, se for o caso. Tem gente que gosta, tá, de fazer a gestão, que não abre mão. Sim. Mas é que chega num ponto que você realmente não tem tempo, porque o seu objetivo é o quê? Lotar a sua agenda e ter bastante paciente. Quando você lota a sua agenda, fica inviável. Você entende que você deixa de estar ganhando dinheiro com o seu negócio principal, porque é o seu tempo, para aprender uma outra coisa que você poderia delegar. Então, aí é o momento de delegar. Aí você escolhe um profissional que estudou marketing, que sabe escolher uma legenda, que comunique, que converta, que faça uma estratégia, porque você tem que ter estratégia. O que você quer com o seu perfil? Entende? Qual que é o seu objetivo a médio e longo prazo com o seu perfil? Não é qualquer post que você tem que colocar. Tudo tem que ser intencional no Instagram, entende? Sim. E esse profissional vai saber fazer isso, né? Então, tem essas duas dicas. Estudar bastante,
se você não tem condições, mas se organizar, sabe? A pessoa fala assim, eu não tenho tempo. Tá, se eu não tenho tempo de tirar, por exemplo, domingo, 7 horas da noite, vou tirar um tempinho lá, vou fazer 2 posts para postar essa semana. Escolhe 2 temas, entra no Canva, que é o mais fácil, né, o mais intuitivo, não complica não. Faz uma artezinha lá, ou pode pegar uma foto sua mesmo e postar, escreve uma legendinha, entra no Facebook e programa. Você não precisa nem parar no horário, porque tem gente que fala, eu não postei porque eu tive que atender um paciente e não postei. Não precisa. Programa, ó. Terça-feira, 6 horas da tarde, e quinta-feira, 6 horas da tarde. Ele vai postar sozinho pra você. Não é possível que você não tenha 1 horinha na semana pra fazer isso. Não vai fazer quem não quer, né, Gi? Exatamente. Não tem como hoje em dia a pessoa não... Não tem, entendeu? Então, assim, tem muitas coisas hoje, ferramentas que facilitam produzir conteúdos, né? E é um negócio que você falou, te cortando assim, mas é porque me veio aqui. Você falou de o interessante seria a pessoa já começar desde ali, às vezes, da graduação, já ir mostrando, né, um pouco mais. Só que aí, você falando isso, eu vejo que hoje, eu não sinto que, às vezes, os universitários fazem isso. Não faz. Não aproveitam, às vezes, as suas páginas, as suas interações, aquele público que já acompanha eles, para eles já começarem a falar assim, eu estou plantando uma sementinha, amanhã você vem cá colher. Exatamente. Entendeu? Eu sempre falo para quem está para se formar que você começar antes, você está documentando a sua jornada. Sim. Né? E você tem que documentar. Tem gente que começa, apaga tudo. Vou começar do zero. Não faça isso, é a sua jornada. Sabe, daqui 10 anos, na hora que você estiver rico, milionário, muito sucesso, pega teu primeiro post, mostra, sabe? Isso daí serve de inspiração para as pessoas. Então, eu sempre falo, vai documentando. Aprender uma coisa nova, vai lá, conta, entendeu? Olha que, gente, hoje eu aprendi isso. Nossa, eu achei tão legal, eu achei bacana. Você já vai gerando autoridade. Você vai demonstrando que você é dedicado, que você está se especializando, entende? E a pessoa acha que não. Quando eu terminar a residência, aí eu acho que eu vou precisar fazer um Instagram. Não, faz agora. Sim. Entendeu? Porque você vai se arrepender tanto de não ter começado antes. Não, e toda essa questão que você está falando aí de documentagem, você traz para mim um ponto que a gente falou lá no começo, que é óbvio que é o tema dessa nossa discussão, desse nosso quadro aqui hoje, que é a relação da transição. Se a pessoa está mostrando desde sempre aquilo que ela faz, no momento eu acho que ela precisar fazer uma transição, eu acho que, acredito na verdade, que ela não vai ter tanta dificuldade. Por quê? Porque se ela trouxe isso com bastante disciplina, se ela deu resultado, se ela mostrou que é possível, na hora que ela vai para outra direção, a pessoa que já acompanha ela vai saber que não interessa o que você está fazendo. Eu sei que vai ser bom. Vai ser bom. Porque Entendeu? tudo que eu faço bem feito. É uma criação de autoridade. Exatamente. Entende? E é onde eu acho que as pessoas às vezes até pecam muito e ainda não aproveitar a ferramenta. Não, e muita gente, às vezes, não fazem a transição de carreira porque acha que vai invalidar tudo que ela fez antes. Sim. Às vezes a pessoa está ali, triste, infeliz, reclamando da vida, chateado, odeia o trabalho, odeia o salário, odeia tudo, mas não sai dali, óbvio que um pouco de medo, sempre dá um pouquinho de medo, eu também tive, nós somos humanos, mas porque acha que, tipo assim, eu vou ter que começar tudo de novo agora. Não é começar tudo de novo. Porque tudo que você aprendeu lá atrás vai servir de bagagem para essa nova profissão agora. Nada é em vão. Tudo que você fez na sua vida, não só no trabalho, na vida pessoal também, né? é tudo uma somatória, entende? Sim. Então, eu sempre falo assim, eu escolhi não ser essa pessoa amarga. Eu escolhi não ser essa pessoa que fica lá, não estava satisfeita e que fica reclamando o tempo inteiro. Não romantizo, como eu disse no começo, a transição de carreira. Mas é só se planejar. Sim. Se você se planejar, tiver uma reserva de emergência, diminuir os gastos, que são coisas óbvias que ninguém faz, né? É óbvio, mas muita gente não faz, não se planeja. É possível, entendeu? Então, sei lá, eu sempre encorajo por esse lado. Faça. Não está feliz? Faça. Mas faça com planejamento. E de uma forma, assim, bem resumida. Você falou lá atrás, e para mim eu fico muito feliz de ouvir isso, sobre a questão de reserva, de emergência, de organização, de planejamento, de orçamento. Fico muito feliz quando as pessoas fazem isso já de forma mais automática na vida. O que você falaria para uma pessoa hoje sobre a importância de ter uma reserva de emergência para a vida, mas principalmente para a transição de carreira e também, obviamente, que está tudo correlacionado, sendo um profissional mais autônomo? Gente, a pandemia está aí para provar para todo mundo que se você não tiver uma reserva de emergência, você está no sal. Literalmente. Quantos comércios teve que fechar?
Sim. Quanta gente se prejudicou com tudo isso? E assim, e brasileiro tem uma mania de viver de capital de giro, né? Ele tá ali. Ele tá pegando e tá vendendo almoço para comprar janta. E aí, quando acontece um imprevisto desse que ninguém estava prevendo que iria acontecer, o que você faz? Quebra. Que foi o que aconteceu com muita gente. Então, ter uma reserva de emergência, não só pro lado profissional, para tudo. Uma pessoa da sua família pode ficar doente, entende? Sim. Então, você tem que ter ali uma reserva de emergência para qualquer imprevisto. Manutenção. E é reserva de emergência mesmo, que você deixa lá disponível, sabe, no CDI lá disponível. Você pode sacar a hora que você quiser, porque não é pegar o dinheiro e investir, não é isso. Esse dinheiro de investimento é outra coisa. É um dinheiro que está disponível para qualquer hora você poder ir lá e sacar. Pode deixar até na poupança, não é muito indicado, mas pode até deixar lá se você quiser, entendeu? Então é isso. É muito importante. Acima de tudo, não faça sem antes, pelo menos, se programar um pouquinho De jeito melhor, nenhum, né? de jeito nenhum. Porque lembra que deu errado da outra vez? Dá errado, às vezes dá errado. Então Gi, dá errado, sim. E assim, a gente falou de muito conteúdo, a gente falou sobre várias ideias, falamos também, né, sobre planejamento, sobre organização, sobre direcionamento para profissionais. Então agora eu queria que você também deixasse para as pessoas alguma ideia que de alguma forma poderia transformar a vida de quem está nos acompanhando aqui hoje, de quem está assistindo esse quadro ou ouvindo, para que ela pudesse às vezes chegar em uma felicidade ainda maior para a vida dela também, assim como eu vejo que a sua se transformou. Ah, maravilha. Na verdade, eu tenho duas coisas que eu quero falar. Uma, até comecei a falar agora mesmo, que é em relação a esse profissional, sabe, que realmente está infeliz. Meu, é muito triste, sabe, você trabalhar o dia. Eu já passei por isso. Eu fui uma pessoa que, lá no comecinho, eu pegava 4 conduções no dia, 2 para ir, 2 para voltar. Trabalhava, estudava, me dedicava, sempre vesti a camisa da empresa. Só que eu não era feliz com o que eu fazia. Sim. E aí, no final do mês, ainda ganhava um salário de fome, que é o mais triste de tudo, entende? Sim. Então, se você é a pessoa que está nesse ponto da sua vida hoje, saiba que é possível mudar. Se você tem vontade de fazer alguma coisa diferente, eu sei que dá medo, nós temos responsabilidades, mas se você é a pessoa que tem a vontade de mudar, sei lá, eu quero mudar totalmente. Vou citar o exemplo do digital, mas pode ser qualquer outra coisa. Se planeje, sabe? Senta lá, vamos fazer um planejamento. Quanto que eu tenho? Quanto tempo eu preciso para me organizar? Se organize, planeja, coloque metas e comece a fazer. Porque eu também não fiz assim do dia para a noite. Sim. Eu não simplesmente acordei e falei assim, ó, tchau, viu, advogados? Não vou trabalhar mais com vocês. Não, eu fiz uma transição de carreira que durou 1 ano. Eu fazia jornada dupla, entende? Então, eu trabalhava em 2 trabalhos, até que chegou um ponto que eu falei assim, não, agora dá. Agora dá. Então, aí, já fui avisando antes, sempre com essa responsabilidade de não deixar as pessoas na mão também. Sim. E aí, eu deixei, e aí eu fiz a transição de carreira. Contratei a minha sobrinha estagiária, né? Que é a minha companheira, minha parceira, minha amiga, me ajuda. Eu tô aqui, ela tá lá, cuidando de tudo, entende? Mas dá pra fazer. Então, não fique sendo essa pessoa amarga, sabe? Porque a vida passa. A vida passa, os anos passam, e aí você chega num ponto e fala assim, poxa, tá, e eu não fiz nada do que eu queria. Eu né? poderia. Eu poderia. Sim. E em relação ao marketing também, que eu acho que é importante deixar um recado, é que não tem esse posicionamento infantil de falar, ai, não vou fazer porque eu não gosto, entende? Não tem esse posicionamento infantil, porque primeiro isso não vai te ajudar em nada. E você fazendo ou não fazendo, as pessoas vão te julgar do mesmo jeito. Eu conheço muitas pessoas que falam pra mim, ah, eu não faço, e aí todo mundo fica falando assim, nossa, mas você deveria fazer. Como assim? Você não faz, todo mundo faz. Então, julgamento você vai ter de todos os lados. Então, é melhor você fazer o que vai te beneficiar, não é verdade? Exato. Então, é isso. Seja do jeito que for, seja você fazendo por conta própria, você delegando, dê uma atenção especial para isso, porque foguete não dá ré. Exato. É isso. E aí a gente vai ter que se adaptar com isso. Perfeito. Parabéns. Obrigada. Gi, eu acredito, e obviamente que sabendo aí de toda essa felicidade que transborda aí nas suas falas, que não vai ficar só por aí também esses conteúdos todos, né? Eu acredito que deve estar vindo muita coisa, porque Com certeza. dentro que você falou de tantos cursos que você veio acompanhando, eu acho que daqui a pouco também você vai conseguir e vai, obviamente, colocar e propor mais conteúdos para as Claro, pessoas. com certeza. Mas, atualmente, onde as pessoas te encontram? Fale um pouco mais aí, como as pessoas podem encontrar, falar com você também, para às vezes, né, conhecer um pouco mais de todo o conhecimento
que só em 50 minutos não dá pra Não falar. dá, não dá. Eu sempre falo isso nos cursos que eu dou. Eu falei, gente, é 1 horinha só. Vou passar um pouquinho assim, mas já vai ajudar. Bom, vocês me encontram, né, no Instagram, é gisantos.sm de social media. Eu tô lá todos os dias. Eu coloco caixinha quase todos os dias. Então, se tiver dúvidas, qualquer coisa que vocês queiram saber, pode mandar na caixinha. Eu vou ter o maior prazer em responder. No TikTok, eu até tenho o TikTok, é uma rede social nova, é o mesmo arroba, tá? É uma rede social nova que agora eu tô me aprofundando um pouco mais, porque já fiquem de olho nessa rede social também. Muita gente acha que o TikTok é só pra moçada, está mudando isso, muita Sim. gente está migrando pra lá, então eu também tenho lá, né? Eu não tinha falado, mas eu também sou uma empreendedora de semijoias. Verdade. Então, eu tenho o Wake Semijoias, né? Por isso que eu falo, o digital ele é maravilhoso. Então, ele vai te dando infinitas possibilidades, E qual né? que é o Insta da É o Semijoias? Wake Semijoia. Wake? O Como é Wake, que... com W-A-K-I. O Wake Semijoias. Sim. E que eu comecei recentemente, porque é o que eu falo, o digital ele vai te dando muitas possibilidades de você fazer várias coisas. Quando eu lá atrás achei que o marketing, vou aprender esse marketing aí só para trabalhar meu negócio, eu estava realmente equivocada. E aí eu vi que dá para fazer infinitas coisas. Sim, perfeito. Então, muito obrigado E eu que agradeço. por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite, por trazer tanto conteúdo assim para as pessoas. E eu espero que os profissionais da área da saúde parem de ficar dando cabeçada, procurem profissionais especialistas e comecem a melhorar ainda mais a vitrine que a vida digital acaba exigindo da gente, né, Com Gi? certeza. Então, esse foi mais um quadro aí da Ideia Pod com a Gi Santos. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz. Estou à disposição sempre. E em breve teremos mais novidades, né, Com Gi? certeza, já Aguardem. tá projeto saindo do papel. E eu também vocês encontram no @A1negócios, A01negócios, e também no Afonsinho Oficial. Um abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.